No vídeo de hoje do canal do Nicola, a resposta de um dirigente do Palmeiras sobre a possibilidade de Giovanni Simeone, atacante que é filho de Diego Simeone, virar reforço do Verdão. Bora te atualizar também sobre um lateral esquerdo muito especulado no Corinthians. Ele é português e está praticamente livre do seu contrato no futebol luso. Bora falar também sobre Ronaldo Fenômeno, que está contando com a ajuda de Pedrinho BH para trazer um camisa 10 de peso para a Raposa. No vídeo falo também sobre Allan Kardec e sua atual situação, está livre no mercado, em busca e à espera de propostas no Brasil. Por último, mas não menos importante, Vasco e a 777 com novidades importantes, atualizações sobre Haaland, de mudança para jogar no Manchester City, tem detalhes sobre a Portuguesa, Atlético Mineiro, Flamengo e muito mais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem bacana ter vocês por aqui. Antes de mais nada, desejar ótima terça a todos. Se vocês não são inscritos no canal do Nicola, queria fazer o convite para apertarem esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ativar as notificações para vocês serem informados sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, salários e muito mais. Se curtiu o vídeo também deixa like, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha, site de apostas esportivas que costuma me dar a maior sorte. E nessa terça-feira tem um jogo gigante da Premier League. Liverpool e Manchester United, o principal clássico histórico do futebol inglês. A vitória do Liverpool em casa paga R$ 1,37, o empate paga R$ 5,25 e a vitória do United fora de casa paga R$ 7,27. Mas a grande sacada dessa aposta está aqui. Se não tiver um primeiro gol, você fatura R$ 22 para cada real apostado. A tendência é que tenha gol, mas o número é bem interessante, certo? Bora contar que também lá na Aposta Ganha você pode fazer sua aposta para os 4 jogos da Copa do Brasil dessa terça. Tem Bahia e Azures, Fluminense e Vila Nova, CSA e América Mineiro, além de Remo e Cruzeiro. Para aproveitar todas essas oportunidades é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo e fazer seu cadastro na Aposta Ganha. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de Endrick, atacante do Palmeiras que vive fase espetacular. A seleção brasileira foi campeã sub-17 de um torneio na França e o Endrick acabou com a medalha de ouro, com o troféu de artilheiro e o status de melhor jogador da competição. Foram 4 jogos, 5 gols marcados, uma assistência e um pênalti sofrido. Ele já havia vivido uma situação bem parecida com essa na Copa São Paulo de Juniores. Bora falar sobre o Flamengo, adversário do Palmeiras, no jogo dessa quarta-feira no Maracanã. Quase todos os ingressos vendidos para a partida. Rubro-negro que pode ter a estreia de Pablo. Recuperado de uma contusão, a tendência é que o Pablo comece no banco de reservas, mas já está à disposição do técnico Paulo Souza. Bora falar sobre a minha Portuguesa que aprovou na noite dessa segunda-feira, quase que por unanimidade, só um voto contrário à separação do futebol do restante do clube. Dessa maneira, o caminho está aberto para que a Portuguesa se torne uma sociedade anônima do futebol. Conversei com o presidente Antônio Carlos Castanheira e ele disse o seguinte, abre aspas, agora é estruturar o modelo da SAF e fechar com um investidor, fecha aspas. Bora falar que Mano Menezes parece cada vez mais próximo do Internacional. Uma segunda rodada de negociações aconteceu ao longo da segunda-feira e pequenos detalhes separam o Mano de se tornar o treinador colorado. Para fechar o giro de notícias, queria contar que Keno vive fase bem complicada. Ele havia ficado ausente dos últimos jogos do Galo por conta de dores no quadril. Voltou a treinar nessa segunda-feira, mas uma pancada no olho esquerdo o obrigou a passar por uma cirurgia na própria segunda-feira. Não está confirmada a data de retorno, ele vai ficar em casa nas próximas 48 horas, quando a gente vai ter um parecer um pouquinho mais definitivo. Bora falar sobre um dos principais atacantes do mundo, Haaland. O norueguês de 21 anos de idade está de malas prontas para jogar no Manchester City. Pelo menos é o que garante o jornal britânico Daily Mail, que deu uma série de detalhes a respeito do acordo. Para tirar o jogador do Borussia Dortmund, o Manchester City vai pagar 63 milhões de euros, que equivalem ao valor da multa rescisória. Isso dá mais ou menos 380 milhões de reais. O que mais chama atenção vem agora, o salário do Haaland na Premier League vai ser superior a 3 milhões de reais por semana. Estamos falando de algo na casa dos 13 milhões de reais por mês, que fariam do Haaland dono do maior salário do futebol inglês. E olha que tem bastante gente importante jogando na Inglaterra.
Ah, só para completar a respeito do futebol inglês, de acordo com Fabrizio Romano, jornalista italiano que cobre muito bem o mercado de transferências, Erik ten Hag, técnico que está no Ajax, está de mudança para o Manchester United tão logo essa temporada terminar. Ele vai trocar o futebol holandês pelo gigante inglês. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama e a 777 Partners, futura parceira do clube, pelo menos é isso que a gente imagina. Novidades importantes: nessa segunda-feira, o Vasco convocou uma reunião dos sócios para aprovação do estatuto do clube. Há necessidade de mudanças para que o Vasco possa depois receber uma proposta oficial da 777. Essas mudanças no estatuto já foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo no mês de março e a reunião entre os sócios vai acontecer no dia 30 de abril. Se houver aprovação, o Vasco se torna apto a receber uma oferta da 777. A proposta desse grupo americano deve chegar em um prazo de no máximo 30 dias. A expectativa é de que se confirme aquilo que já havia sido especulado: 700 milhões de reais de investimento, mais uma grana para a reforma de São Januário, mais uma série de outras melhorias. A 777 está super empenhada em fazer o Vasco voltar a ser grande, tanto que já emprestou inclusive dinheiro. Foram 70 milhões de reais de empréstimo, e a contratação do Palácios, recentemente anunciado, também teve a grana do investidor internacional. Ah, só para completar sobre o Vasco, queria contar que dentro de campo as coisas não vão bem. O Cruz Maltino não vence um time de Série A ou B do Campeonato Brasileiro há 15 partidas. Número bastante preocupante, até por isso o trabalho do Zé Ricardo vem sendo bastante questionado. Bora falar agora sobre Allan Kardec, que está desembarcando no Brasil nas próximas horas com a rescisão de seu contrato com o Shenzhen FC da China. Informação que eu já havia contado para vocês com exclusividade na semana passada. Agora o Kardec vai procurar a FIFA para exigir o pagamento dos 5 meses de salários atrasados. Estamos falando de bastante dinheiro. Mas, como está livre no mercado, o Kardec já está à disposição para receber propostas. O grande detalhe é que, como ele só conseguiu sua liberação na China depois do fechamento da janela de transferências, a tendência é que só possa ser registrado a partir de 18 de julho. O Kardec pode tentar uma medida exclusiva e excessiva para o caso dele, explicando que estava 5 meses sem receber, mas aí precisaria de uma aprovação exclusiva. Bora contar sobre as possibilidades do Kardec. Contei para vocês que o Kardec recebeu uma proposta oficial de um time do eixo Rio-São Paulo. Essa oferta foi recusada pelo Shenzhen FC antes do fechamento da janela. Minha suspeita era do Botafogo, mas existiram alguns movimentos nos últimos dias que podem inclusive acrescentar interessados. Falei de Botafogo, falei do Palmeiras e também do Vasco. O Botafogo é quem busca um centroavante e é quem tem dinheiro para fazer, por exemplo, o pagamento de um salário alto como o do Kardec. O Palmeiras está atrás desse camisa 9 há bastante tempo, mas, de acordo com uma fonte minha no Verdão, o Kardec não é o principal alvo. Já o Vasco da Gama tem uma ligação super antiga. O Kardec foi formado em São Januário e já revelou em algumas entrevistas o desejo de voltar ao clube. Queria acrescentar nessa relação o Fluminense, que hoje tem Cano e Fred, mas o Fred está de saída. Ele anunciou dias atrás que vai se aposentar do futebol em 21 de julho, quando o Fluminense completa 120 anos de existência. O próprio Fred justificou a decisão, abre aspas. Acho que é o melhor para todo mundo. Tenho 3 filhos, quero levá-los na escola, parar para poder jogar bola na areia. E eu, parando agora, vou estar satisfeito, porque realizei meu sonho de encerrar a carreira no Fluminense. Sei que, parando, vou estar dando brecha para outros garotos que estão atropelando, como o John Kennedy. Temos também o Cano, que está voando, o Bigode. Até mesmo para abrir espaço na folha para uma futura contratação, fecha aspas. É o Fred, inclusive, imaginando que pode chegar algum centroavante novo. Será que o Kardec poderia se adaptar ao Flu? O que você pensa a respeito do centroavante ex-Palmeiras, Vasco e São Paulo? Você gostaria no seu time do coração? Usa o espaço para comentários e comenta. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e mais uma live de Ronaldo Fenômeno causando. É que o novo dono da Raposa afirmou que conta com a ajuda de Pedrinho BH, o dono da rede de supermercados BH e alguém que tem ajudado demais o Cruzeiro nos últimos anos com bastante dinheiro. O Ronaldo espera que o Pedrinho faça um investimento para a contratação de um camisa 10. Ronaldo, durante essa live que ele faz habitualmente no canal dele, disse o seguinte, abre aspas, minha relação com o Pedrinho BH é ótima. Foi muito importante antes da minha chegada. Fez alguns aportes e empréstimos. Na última vez que estive com ele, ele prometeu um jogador que parasse o aeroporto.
Vamos ver se a gente consegue esse jogador aí em breve, fecha aspas. A partir daí teve muito torcedor cruzeirense imaginando que pode chegar algum atleta de peso a qualquer momento. E os nomes são os mais malucos possíveis. Tem gente imaginando que o Everton Ribeiro vai trocar o Flamengo pelo Cruzeiro. Everton, que é titular absoluto do Flamengo, certamente não seria liberado por menos de 8, 9, 10 milhões de euros. Isso sem contar o salário de 1.200.000 reais por mês, nome completamente fora da realidade da Raposa hoje, ainda que com a ajuda do Pedrinho BH. De qualquer forma, o torcedor do Cruzeiro vai sonhando e esse reforço para a camisa 10 de Pará ao aeroporto só deve chegar a partir de 18 de julho. Vale a lembrança de que a janela de transferências está fechada e a menos que o atleta esteja desempregado desde a última terça-feira, não vai poder ser contratado. Quero falar agora sobre o Corinthians e a possibilidade de outro lateral português ser contratado. Me refiro a Rafa Soares, 26 anos de idade, atua nesse momento no Vitória de Guimarães. E a informação do interesse do Corinthians nesse jogador partiu do Luiz Pinto Coelho. Chequei com uma fonte minha do Corinthians, aquela que costuma me passar as boas, e essa pessoa afirmou que não está sabendo de nada a respeito do Rafa Soares, mas é legal contar que esse jogador, revelado nas categorias de base do Porto e que já trabalhou com o Vitor Pereira, o atual comandante do Corinthians, e também com o Luiz Castro, que é quem dirige o Botafogo, esse jogador já viveu momentos de bastante importância na carreira. Ele surge no Porto como um dos principais candidatos à seleção principal de Portugal. Havia passado por todas as categorias de base da seleção. No principal acabou não se firmando, até porque as experiências dele no exterior não funcionaram. Tanto no Fulham da Inglaterra quanto no Eibar da Espanha, o Rafa não foi bem. Acabou voltando para Portugal e faz uma temporada bem interessante com a camisa do Vitória. É hoje o melhor lateral esquerdo, excluindo os jogadores da posição entre os três grandes do Benfica, o Porto e o Sport. Seu contrato termina em junho, exatamente como o Corinthians gosta, atletas livres no mercado. É natural que ele possa ter sido indicado pelo Vitor Pereira, até porque o lado esquerdo do Corinthians passa por dificuldades. O Piton não consegue se firmar e o Fábio Santos é muito velho, cada vez fisicamente pior, enfim. É uma posição bastante carente, pelo menos é algo que o torcedor do Corinthians pede com frequência. Só para completar, é legal contar que o Rafa Soares nessa temporada tem 30 jogos, 1 gol marcado e 7 assistências. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e a especulação de que Giovanni Simeone, atacante argentino de 26 anos de idade, filho do Diego Simeone, que faz boa temporada com a camisa do Verona, poderia se tornar reforço do Palmeiras. Especulação que surgiu nas redes sociais nessa segunda-feira durante o programa do Nicola. Um dos membros do canal perguntou se tinha alguma coisa do Palmeiras de fato negociando com o Giovanni. Centroavante interessante, de boa idade, que chegaria para resolver os problemas do Verdão. Que o Palmeiras busca um centroavante, isso não é novidade para ninguém. Antes de falar sobre a posição alviverde, só queria te apresentar esse jogador. Na atual temporada, 30 jogos, 16 gols marcados e mais 4 assistências. Tem seus direitos econômicos presos ao Cagliari e está emprestado até junho. Até por isso muita gente fez confusão imaginando que o Giovanni Simeone estaria livre no mercado a partir da metade do ano. Não é verdade. Ele deixa de ter contrato com o Verona e volta para o Cagliari, onde tem vínculo por mais 2 temporadas. Então, para que o Palmeiras possa contratar o Giovanni Simeone, vai precisar chegar a um acordo com o Cagliari. E a julgar pelos números da atual temporada, não seria certamente uma contratação barata. Argentino naturalizado espanhol, ou seja, não ocupa vaga de estrangeiro no futebol espanhol, assim como em outras competições na Europa. Só para arrematar, é legal contar que esse boato sobre o Giovanni Simeone no Palmeiras existe desde a temporada passada. Consultei uma fonte minha do departamento de futebol e a frase foi a seguinte, abre aspas, nunca discutimos sobre ele, fecha aspas. Então, se você palmeirense, que já havia, por exemplo, se empolgado recentemente com a possibilidade de Claudinho do Zenit ser contratado, agora Giovanni Simeone, nenhum deles está na pauta do Palmeiras. O Verdão vai contratar jogadores de maneira mais conservadora, como tem sido uma marca de Anderson Barros desde que ele assumiu a diretoria de futebol alviverde. Foram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra à tarde com mais um vídeo e a partir da noite, ainda com horário indefinido, no programa do Nicola. Beleza? Abraço, tchau!